Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 24 de fevereiro de 2021. Estamos na primeira semana da Quaresma, quarta-feira, cor litúrgica roxa, o santo do dia é São Sérgio. Desculpa. Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração a São José, pois estamos no ano extraordinário dele. Rezarmos para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, tá? Todas as vítimas do coronavírus. Gente que pegou a primeira vez o coronavírus ano passado e pegou de novo. Estou ouvindo muitos casos agora. Então, você que pegou o coronavírus, não descuide dos cuidados exigidos. Máscara, distanciamento social, isolamento um pouquinho isolado, né? Cuidado na hora de comprar as coisas, cuidado na hora de aglomerar. Mas sabe, eu acho que o brasileiro, ele perdeu a mão, tá? Porque não estão nem aí, né? Aí as UTIs, tô falando da minha região, das outras deve estar... Ah, sim, vamos rezar também para o caso de Manaus, porque agora surgiu um outro problema, né? De falta. Sabe do quê? De analgésico. Sabe, o Ministério Público tinha que ser acionado no caso de Manaus, porque dessa vez a notícia é pior. Veja bem, as pessoas estão sendo entubadas à força, amarradas à maca, sem medicação de analgésico, ou seja, elas estão com dor. Você tem noção do que você é entubado com dor? Não, né? Então, continua do jeito que você está aí. Porque a falta de oxigênio já é real em Manaus. Agora, faltar medicamento, dá vontade de sacudir os bolsos do prefeito e do governador lá de Manaus e falar, ó, vocês que roubam tanto de... Roubam mesmo. Vocês roubam. Político ruim rouba. Sabe, tem que fazer que nem o tio Patinhas lá quando é assaltado pelos irmãos Metralha. Pega o tio Patinhas de ponta cabeça para sair todas as moedinhas dos bolsos. Tá na hora dos políticos criar vergonha na cara. Isso é uma desumanidade que está acontecendo lá em Manaus. Então eu peço, por favor, reze muito. Se você reze bastante, reze pela justiça. Você tem noção do que uma pessoa tem com um tubo, com dor, sem analgésico? Diz que estão amarrando o povo na maca. Agora eu estou parecendo o da Atena, né? Hoje em dia eu evito de ler certas notícias, mas essa notícia foi dolorosa de ler. Aliás, eu nem li toda a notícia, eu li só a chamada e uma parte. Depois que eu li, sabe, me deu até... Eu senti falta de ar. Procure para você saber, mas tá faltando analgésico. Quando falta analgésico, a gente não coloca ninguém na UTI. Mas o que o desespero fala? Além da... Ah, gente. Isso é história de horror dentro da saúde pública, né? Porque se faltar analgésico aqui na minha região, o leito está parado. Por que não se abre hospitais de campanha? Uma coisa você tem que enfiar na tua cabeça. Por que a gente não... Os hospitais de campanha não dão certo no Brasil? É só perda de tempo. Porque você precisa formar médico intensivista. Formar não é o médico. O médico já está formado, ele precisa fazer o curso de especialização, o enfermeiro tem que ter especialização em UTI, você tem que ter o fisioterapeuta especializado em UTI, você precisa de toda uma equipe médica disponível e tem que ter a retaguarda, outra equipe médica para fazer a folga do outro, né? Porque vamos falar a verdade, toda a parte médica, de enfermagem, tudo, não teve sossego, a gente não deu sossego para eles, até agora. E as pessoas que precisam fazer cirurgias de tudo que é tipo, desde as mais simples até as mais necessárias, não estão podendo fazer as eletivas, né, que a gente chama, por conta do quê? Não tem vaga em UTI, porque está tudo ocupado por quem está encoronado. Tá errado. Meu Deus, as doenças não estão, né, elas existem, não deixaram de existir. Mas os médicos não podem fazer uma intervenção cirúrgica em quem está com câncer, em quem está com os intestinos abertos lá, como é que é? Usa aquela colostomia lá, bolsa de colostomia. Tem um caso, um vizinho meu que está nessa situação. Pessoa que tem que fazer angioplastia não dá,
Porque você tem que reservar, nem que seja um meio período de UTI para aquela pessoa. Vai saber se não dá uma reação, né? Agora eu tô vendo, a gente tá voltando pro século XIX, sabe, fazer aquela cirurgia sem anestésico, lá em Manaus. Tem que cancelar esses políticos de lá, meu Deus. Que horror. Não queria trazer isso, mas eu tenho que falar, porque tem gente que não assiste mais noticiário, né? Lamento informar, mas reze nessa situação. Você acha que o povo merece isso? Por mais que seja um povo relapso, desculpa falar, mas o povo de Manaus também é relapso, né? Sai sem máscara e não sei o quê, e vai conversar e fala que o coronavírus nunca vai pegar em mim, vai jogar sua bolinha. Quando vê, pegou. Só que aí pegou e fica essa choradeira. E pior de tudo é não ter medicamento. Isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser denunciado. Para algum órgão, sabe, Ministério Público, pedir a cabeça do Pazuello. Esses dias eu ia falar, né, deram um apelido pro ministro da Saúde, mas eu não vou falar porque aí me veio uma coisa, que bom, né, que aí chega uma hora que a gente tem que ter maturidade também no Espírito Santo, que isso é quebrar com a dignidade da pessoa, mesmo ela não sendo uma pessoa respeitável, mas... né? Mas mesmo assim, não vou fazer chacota com o nome dele. Mas teve uma pessoa no Twitter, um jornalista, chamou ele de outro nome, parecido com o Pazuello, né? Mas não vou falar porque aí vai ficar dando margem para muita história, certo? Sabe, nomezinho? Que nem uma época, porque você sabe qual que é o meu sobrenome porque você tá aí no meu canal, certo? Então tinha uma época que eu sofria, mas apesar que eu não achava ruim, mas era bullying. Que na escola... No ensino fundamental 2, me chamavam de Mitsubishi, né? Até eu não posso falar nada, Mitsubishi é uma das famílias mais poderosas do Japão, né? Produziu motor lá para os caça zero, na época da Segunda Guerra, então é uma família que existe há muito tempo. Pressupõe-se, né, dentro dos mais antigos, que fazem parte da família imperial japonesa, né? Então, são uma família de nobres, assim, tá certo que tiveram que ralar muito, né? Porque a nobreza acabou se restringindo apenas à família imperial, o núcleo mesmo. Logo depois da Segunda Guerra, né? Os outros que tiveram que se virar. Então, eu sei de histórias, assim, não a família Mitsubishi, mas de outras famílias que eram pequenos nobres, que vieram do Japão para o Brasil e vieram como imigrantes para plantar café, enfim, tiveram que começar meio do zero aí, ou eram monges budistas, né, que vieram aqui na colônia e tal. Então, esses pequenos nobres, para não mamar no governo, né, porque o governo japonês estava sob a orientação dos Estados Unidos e está até hoje, então muitos vieram para fazer sua vida, né, e outros que ficaram já eram meio poderosos na época, ficaram por lá, né. Mas não sei se você está entendendo, de repente troca o teu sobrenome por outro, né. É assim, então isso é uma quebra de dignidade. Você não deve fazer isso. Cada um tem seu nome e merece o respeito. A essas horas eu tenho que lembrar de São Padre Pio, né? Que ele não gostava de brincar com as outras crianças porque as outras crianças faziam trotes, né? E ele chorava, falou assim, isso ofende ao Senhor Jesus, isso ofende a Nossa Senhora, né? Passa por bobo no mundo, mas diante dos olhos de Deus, para o reino dos céus, é um grande santo, né? Certo? Então, rezar nessa situação. Não vou entrar em detalhes, porque eu falar a verdade, eu não quis mais saber detalhes. Eu sei que tem gente morrendo, tem gente sofrendo barbaridade, sem analgésico, sem os medicamentos para evitar dor, e amarrado na maca, porque deve estar gemendo de dor, né, gente? Afe Maria. Tristeza, viu? Vamos lá. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje está em Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. E Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes. Animais, homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão, não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 50, com o refrão, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, se ofertam um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma impenitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho, Lucas 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse primeiro domingo da Quaresma, Marcos 1, versículos 12 a 15, quando Jesus ele ficou no deserto por 40 dias, ele se retirou para o deserto. Não, aqui em Marcos não é explicado muito, né? Ele não tem a conversa com um demônio e ele é servido pelos anjos. E aí, após a prisão de São João Batista, ele parte para a vida pública anunciando a boa nova. E a primeira leitura, do domingo, foi Gênesis 9, versículos de 8 a 15, em que Deus disse a Noé e seus filhos que ele vai estabelecer uma aliança com esta família, né? Que era para colocar todo tipo de animais na arca, e fora que o sinal da aliança apareceria no céu, que seria o arco-íris, certo? E daria o dilúvio. E ele nunca mais iria castigar a terra daquele jeito. Mas isso não diz, não significa que ele não vai castigar a gente ou permitir que certos males se acheguem à minha vida, à sua vida, às nossas famílias, como forma de fazermos como o livro de Jó. Né? Nem Jó não foi nem citado nem domingo, nem agora nesse evangelho, mas eu fiz uma lembrança de um período que eu passei, foi muito ruim, falar a verdade. Eu não sei nem como é que eu consegui escapar de tanta situação dolorosa. Mas eu passei, antes da conversão, eu fiquei muito doente. E foi bem complicado. Remédio não resolvia, nada resolvia. A parte humana não resolvia. Até a hora que eu larguei mão, né?
Mas graças a Deus, Deus teve muita, muita misericórdia, né? Restaurou boa parte da minha saúde, física mesmo, emocional, emocional até não, emocional agora, né? Mas a mental estava bem confusa, bem complicada, então, e praticamente tive que lidar tudo sozinha porque a família não entende, não entendia, não entende, não vai entender nunca. Não adianta, né? Eu acho que significa também que as pessoas que não estão nem aí pro coronavírus, não adianta você exigir olho no olho, dente por dente, sabia? Por isso que Deus é bom e misericordioso e sábio, porque não adianta você exigir vingança. Eu tô falando porque todo mundo já passou por isso. Ai, tomara que aquela pessoa passe pelo que eu passei. Não adianta, sabia? Porque a pessoa vai passar de um outro jeito, a pessoa às vezes vai tirar de letra, o que vai te dar mais raiva, ou a mim, que, né, quem tem senso vingativo vai ficar com mais raiva ainda. Vai tirar de letra porque a pessoa não tem a sensibilidade para poder mudar com aquele mesmo sofrimento. Então, se Deus permite um grande mal, um grande sofrimento em nossas vidas, a gente precisa aceitar realmente com resignação, com caridade, né, com humildade, acho que caridade não, mas caridade, sei lá, com humildade e viver pedindo clemência a Deus toda a vida. Ainda sou uma pessoa miserável, tudo, mas eu agradeço a Deus pelo grande bem que Ele fez em minha vida. Mas foi o meu momento de Jó. Inclusive, eu não fui como Jó. Aí que tá. Eu fui como os amigos de Jó. Teve uma fase que eu xinguei a Deus mesmo, na cara dura. Só que o problema é que eu tava na idolatria, né? Então eu tava bem errado. Então nisso eu tive que depois fazer confissões e tudo. Fazer um processo de compreensão comigo mesmo, pedir perdão para Deus, me perdoar também, porque eu não estava bem e por causa do caminho errado que eu levei. Se você não passou por um momento de Jó, não sei o que dizer. O que eu posso dizer é para você que padece e sofre de muitas coisas que parece que não tem fim. É um tormento, né? Eu acho que realmente é um olhar carinhoso de Deus sobre nós. Você pode achar até uma coisa absurda o que eu tô falando. Mas eu acredito, na minha vida, o que aconteceu comigo foi um ato de misericórdia quando Deus me colocou em 40 dias no meu deserto pessoal. Não foi só um deserto, era um deserto cheio de cobras, cheio de coisa ruim, cheio de trevas mesmo. Para eu perceber que sozinha, sem Deus, não ia dar. Certo? Tá certo que depois surgiram outros traumas, outras situações, né? Como o Padre Léo mesmo falou, foi até um fato reconfortante ouvir as palavras de Padre Léo de Betânia, né? Não adianta consertar uma parte porque vai estourar em outra. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai surgindo outros problemas. Depressão, diabetes e não sei o quê. E aí dá uns traumas. Aí você lembra de um negócio que o negócio vem com força. Às vezes você é ofendido várias vezes na mesma tecla, por alguma coisa, né? Então a gente acaba se tornando... Em vez de ser uma boa pessoa, a gente às vezes acaba regredindo, né? E acaba desenvolvendo outros problemas, outros transtornos, outros, sei lá. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar, né? A gente acaba chorando por outros fatores. Então a gente tem que aproveitar o momento em que a gente está bem, louvar a Deus e louvar a Deus também no sofrimento e não jogar a cruz fora. Como tem gente que faz, toma remédio, vai 3 psicólogos ao mesmo tempo, toma um monte de remédio controlado lá com o psiquiatra, entendeu? Então é preciso avaliarmos bem também certas situações. A gente é da geração do analgésico, né? Isso também, pelo amor de Deus. Analgésico é para se tomar um tempo e depois parar um pouco, né? Certo? Minha opinião. Depois não sabe por que o fígado estoura, né? É isso, né, gente? Então... A conversão ela é exigida a todo tempo, no período quaresmal muito mais. Então o que eu preciso preciso reavaliar? E que bom que eu tenho coisas para reavaliar. Que bom que você tem coisas para reavaliar da sua vida. Pior é se você achar que está tudo certo, que você é santo. Eu já falei no áudio, eu vou repetir. Quando a gente, no meu processo de conversão, eu estou falando de mim, não que eu seja o melhor exemplo de pessoa. Mas a impressão que eu tenho agora... é que eu não fui para a primeira fila. Ao contrário, na hora que eu aceitei Jesus, entrei no redil de novo, que ele me trouxe para o redil, que todo mundo fez aquela festa lá do filho pródigo, sabe? A filha pródiga. Fez a festa, beleza, tal. Ele me enfiou lá com uma cordeirinha do redil bem obediente, ele vai atrás das outras que escapolem ou estão fugidas há muito tempo, certo? Porque nesse meio tempo que ele me trouxe, já fugiu um monte do redil.
Só que quando eu voltei pro redil, e ali pretendo permanecer, porque pode acontecer de eu pular, né? Mas eu pretendo permanecer no redil, eu fiquei pra trás, ou seja, eu fiquei no último lugar, como diria Santa Teresinha. Ela desejava o último lugar, mas eu na realidade me sinto no último lugar. Por quê? Porque os olhos de Jesus estão sempre para os preferidos dele, que são quem? Os doentes. Por que a gente fez a leitura dos evangelhos? Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, para os doentes. Quem são os pecadores? Corruptos, prostitutas, prostitutos, drogados, viciados, pessoas com maldade no coração. O ímpio, o mais ímpio do... Pensa no cara mais Hitler da vida. Ele tá de olho nessa pessoa. Não que o olhar dele não esteja no redil, mas tem os anjos para cuidar, tem Nossa Senhora, tem São José para cuidar do redil. E fora a nossa própria consciência de quem está no redil dos cordeirinhos. Então eu fiquei para o último lugar. Só que assim, né, gente? Vou dar trabalho para Jesus? Jesus tem tanta coisa para resolver e ainda chorando no meio aí de um bando, desculpa falar agora, de um bando de gente que se diz muito santo e tá fazendo besteira. Eu mesmo ainda faço besteira no redil. Só não podemos tacar fogo no parquinho dentro do redil, né? Como eu vejo algumas pessoas. Ou seja, as pessoas que estão nesse processo da caminhada em Cristo, seja católico, seja cristão, seja evangélico, nós estamos no último lugar. É lógico que Jesus sabe que nós estamos rezando, estamos tentando agradar Ele, seguir a vontade dEle, mas Ele está com os olhos fixos nos mais que, tipo, para nós achamos que, pô, essa pessoa não tem mais jeito. Os preferidos de Jesus. Jesus tem suas preferências, hein? Ai, 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 se a gente não é os preferidos dEle. Porque depois Ele vai dizer, você é um cabrito, o que você está fazendo no redil? Pá! Entendeu? E eu tô vendo muita gente com o ego inflado, né? Males da vida da internet, né? Eu prefiro, eu falar a verdade, eu não sou nem que nem Santa Teresinha. Eu desejo o último lugar. Eu nem brigaria com Santa Teresinha. Eu ficaria atrás de Santa Teresinha, agarrada nas costinhas dela. Na beirinha, né? Mas mesmo assim eu tenho certeza que eu estou do último, do último, do último. E eu tenho que rezar em prol, na intercessão, dos preferidos de Jesus, dos preferidos de Nossa Senhora, dos preferidos de São José, dos preferidos do Espírito Santo, dos preferidos do Pai Eterno. Deus tem seus preferidos. Você acha que não? Claro que tem. E às vezes peca mais feio que nós. Mas isso é julgamento, né? Entendeu? A questão... Olha, gente, eu cheguei num ponto... Sabe, é tão complicado pensar na lógica de Deus com relação a gente, com relação ao mundo, né? Mas eu cheguei num ponto assim, às vezes a questão é, o que essa pessoa está fazendo e as intenções do coração? Não adianta ter uma quaresma 100% com checklist, tudo ticado, né? Sabe o que é ticado? Você, ok. Você fez tudo, mas aí Deus vai avaliar, a pessoa não fez nada pra mim. Não me agradou. É aquela oferta de Caim e Abel. E aí a gente, né, vai ficar com inveja ainda. Vai matar o irmão ainda. Pela inveja. Isso que o Caim é meio burro, né? Desculpa falar aí. Mas, pô, Deus foi lá falar com Caim. E Caim, duro de cabeça e de coração, nem percebeu isso. Abel, ali não se sabe se Abel tinha um contato com Deus. Porque às vezes, gente, a gente agrada a Deus e Deus não precisa falar com a gente. E Caim teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, do Poderoso, e ainda assim fez uma atrocidade que é aquela lá. Ainda Deus falou, ó, faz uma boa obra. Ó a intenção do teu coração. Você quis só se aparecer? Você quis só fazer preceito? O que você quis fazer? Entendeu? Esse é um mistério de Caim. Essa conversa de Deus, o que será que... Porque todos nós, eu e você, temos o potencial de sermos Caim, aquele que vai matar o Abel. E até a terra em que recebeu o sangue de Abel está gritando, não é? E quantas vezes que a gente não matou o irmão? Difamando, falando mal, fofoca. Uma coisa é você não gostar, porque aí, nessa parte todos os padres falam na hora da confissão, né? O problema não é você sentir. Sentir raiva, sentir ódio, sentir culpa, sentir isso, sentir aquilo, não é pecado. O problema é o que você vai fazer com o seu sentir.
Por isso que diz lá no Antigo Testamento, o coração é enganoso. A cabeça também, quando gera pensamento e parte para o coração, é enganosa. Eu tinha uma colega lá, né? A mente mente descaradamente. Ela cria historinha e faz a gente fazer coisa errada. A partir de um pressuposto errado, né? Então, qual é a intenção desta quaresma? Se a gente partir de um pressuposto que nessa quaresma você descobriu de repente que você é invejoso, e isso doeu no teu coração, eu sou invejoso mesmo. Nossa, eu via dessa forma. Eu tô matando o meu irmão com a minha inveja, porque a inveja mata. Ela mata. Eu sei por experiência própria. Gente que até hoje fica fazendo coisa arada pra mim, né? E eu só rezo, por mais que eu tenha raiva da pessoa, né? Mas eu só rezo. Tá entregue na sua misericórdia, Senhor. Mas me faz eu conseguir perdoar essa criatura. Eu tenho que ter esse desejo de tentar perdoar, né? Se eu vou conseguir, não sei. Mas, enfim, né? Você descobriu um detalhe. Só o fato de ter descoberto esse detalhe durante o período quaresmal é muito trabalho para você fazer no próximo ano. Até onde der, né? Pode ser para uma vida inteira. Mas é importante que você reconheceu. Eu reconheci. Aliás, isso foi do ano passado, inclusive. Foi bem doloroso. Pra mim foi doloroso. Mas foi bom, porque, claro, né? A gente às vezes se auto-superestima, né? Nossa, que termo estranho. A gente se dá muito valor, sabe? Ai, eu estou top dos top dos top. Tô lá falando com Deus. Tá no último lugar, atrás de Santa Terezinha. Tá? Bem atrás. Porque ela quis ficar por último. Você tá até último. Com o pezinho já lá no abismo, né? Entendeu? Então, esses aspectos, certo? As maldades que os ninivitas conseguiram fazer para aplacar a ira de Deus. E o que a gente está fazendo para aplacar a ira de Deus, a não ser preceito? Vai resolver? Não, né? Então fica o ponto de reflexão, né, gente? Não é colocar fardo na sua cabeça, mas é meditarmos. Vamos sofrer, já que eu tô sofrendo sozinha, vamos sofrer junto, né? Não é pra contar piada no período de quaresma, né? Até eu tenho que parar também de ficar vendo muito, eu sigo uma página que faz muita piadinha, eu tenho que parar de olhar aquilo, certo? Não é o período para isso, tem que manter um pouco a seriedade, né? Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira, fiquem em paz na paz de Cristo, tá? A quaresma ela tem que fazer um sentido real e imediato, não preceito. Tipo, você deixa de tomar café, aí terminou, entrou na Páscoa, se enche com a jarrona de café. Vai ter um ataque cardíaco aí, meu filho. Aumenta a pressão, tem um AVC, entendeu? Se for pra deixar o café, é pra deixar pra sempre. Porque é um vício, né? Eu já falei, café pra mim não vai resolver fazer a penitência porque eu larguei mão do café. Primeiro porque tá caro e segundo porque eu tive um problema. Eu acho que aumentou de repente minha pressão, eu passei muito, mas pensa, gente, passei muito mal. O negócio foi muito violento, eu pensei que eu ia morrer, aí, né, aí eu larguei mão, aí não sinto mais prazer. Sinto prazer em outras coisas, mas mesmo assim eu já tô cortando. Certo? Então, como diz, né, no supermercado a gente tem que chegar assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é? Tem que ser assim, você entra no supermercado, você tem que falar assim, fechar meio os olhos, né? Tudo isso, eu tudo posso, mas nada, nem sempre esse tudo me convém, né? Então eu compro o que é necessário, até porque o bolso não vai aguentar, né? Já tá difícil comprar arroz, né, gente? O que me dirá certas bobeiras, né? Então é melhor cortar mesmo. Mas não por conta que você não tem dinheiro, mas pra fazer um sacrifício aí quaresmal, uma eterna penitência e mortificação, né? Cortar um refri, cortar um docinho, alguma coisinha fora da hora, tentar, né? Mas com uma boa intenção. Ou até mesmo pedir, Senhor, eu não sei o que eu preciso mudar nessa quaresma. Eu não sei em qual parte. O Senhor me revela, eu vou fazendo o jejum, mas o Senhor me revela. Pode ser também, porque às vezes bate umas dúvidas, né? Não é? Preciso que me revele. Deus vai revelar. Fica tranquilinho, tá? Então, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, tá?
Então, é palavras de São Paulo. Não tá bem, eu fui meio, né, parafraseando, mas é essa a ideia. Eu posso comprar tudo que tem aqui dentro desse mercado, mas nem tudo me convém. Ou eu não preciso também, tá? Um abraço a todos, fiquem bem, na paz de Cristo.